Mas eu tinha que vir dar esse testemunho. Até porque eu pedi muitas orações para Sandra e pedi muitas orações para todos os que eu conhecia. Não importa a denominação, eu pedi orações para os meus netinhos. Minha filha engravidou, teve um susto porque eram gêmeos e ela teve complicações desde o início da gravidez. Ela tinha sangramento, perda de líquido e aqui em Paraíso não descobriam o que estava acontecendo e mandavam ela retornar para casa. Então a gente passou momentos de muito desespero, com medo dela perder os bebês. Aí o padrinho dela é médico em Ribeirão e conseguiu para ela ser atendida em Ribeirão e desde então ela começou a acompanhá-la no hospital da USP, que é especialista, né, em casos de risco. Então ela ia mais de uma vez na semana para Ribeirão para fazer esse acompanhamento. Juliana, só um minutinho, qual a idade da sua filha? A minha filha está com 26 anos. Você falou que ela já tinha um filho, né? Ela tem o Matheus de 9. De 9. Esse seria o segundo, né? O segundo e terceiro, né? Já veio o segundo e terceiro. Sim, tá, pode continuar. E aí ela foi e descobriram que uma das bolsas, no caso a do Rafael, que é o que estava embaixo, ela rompeu. Então, ela estava tendo perda de líquido. Sim. Então, eu falo que o Henrique, que era o que estava em cima, estava numa suíte com, né, com ar-condicionado, com tudo, porque ele tinha muito espaço e muito líquido. E o Rafael, que estava embaixo, ele estava apertadinho com pouco líquido. Sofrendo a pressão. Então, ele estava sendo muito monitorado por causa disso, porque se acabasse o líquido, corria risco de perder ele e, consequentemente, perder o Henrique também, porque não estava na hora de nascer ainda, né? Sim. Só que aí vem testemunho de outras pessoas, né? Minha mãe tem uma amiga que falou que o filho dela nasceu sem nada de líquido e nasceu bem e tá bem até hoje, graças a Deus, né? Glória a Deus. Então, isso também fortalece a nossa fé, né? O testemunho de outros. Os improváveis, né? Então, a gente com muita fé e oração e os médicos monitorando e lutando para ver se ela chegava até os 8 meses. Só que, infelizmente, não foi até os 8. Ela chegou até os 7. Sim. E ela tinha uma consulta em Ribeirão e foi ela, o meu genro e minha mãe. Eu agradeço a Deus por não estar naquele carro passando aquele desespero que a gente mãe sofre dobrado. É verdade. Aí ela indo para Ribeirão entrou em trabalho de parto. E foi bem naqueles dias que a estrada de Batatais ficou interrompida e desviaram por Serrana. Aí ela teve que... meu genro falou que foi na contramão e minha filha sentindo dores horrorosas. Eu imagino o desespero, né? Muito. Porque as dores são apavorantes. E ela pensou em voltar, só que eu falo que Deus não permitiu e ela foi para Ribeirão. Sim. Chegou em Ribeirão, já quase tendo nenê, puseram ela na sala pré-parto. Passou 40 minutos, o Rafael nasceu no braço do meu genro. Não esperou o médico, nasceu de parto normal no braço do meu genro. Aí tentaram ver se o Henrique nascia de parto normal, mas ele não virou, aí tiveram que fazer cesárea. Então ela teve um normal e uma cesárea. Eu nunca tinha ouvido isso. Casos inéditos. E aí, a princípio, o Rafael estava melhor do que o Henrique, que falam que o nenê que nasce de cesárea, sim, ele tem mais dificuldade para respirar, tal, enfim. Aí ficaram alguns dias na UTI, que é normal por eles serem prematuros. Depois eles passaram por uma semi-UTI, que chama UCIM, lá em Ribeirão. Sim. Aí a gente toda feliz, que eles tinham saído da UTI. De repente começou a luta. Um piora. Aí a gente em desespero, porque eu falo que assim... Apesar da gente achar que a nossa fé é forte, a nossa fé é fraca. É verdade. Né? Porque eu falo assim que... É verdade. Eu lembro muito daquela passagem que Jesus fala que se a nossa fé fosse que nem um grão de mostarda, né? A gente falaria para o monte, sai daqui, vai para lá e o monte iria. Então assim, eu penso, se a minha fé fosse que nem um grão de mostarda, eu curaria meus netinhos, né? E você quer ver uma coisa que eu vejo muito assim, às vezes a gente tem muita fé para os outros. Quando chega na nossa vez... A fé já não é tão forte quando a gente vê a vida dos outros, né? Que a gente não vai dar certo, calma. Mas quando é a gente que está passando pelo processo, parece que o negócio fica mais fraquinho. O medo, eu vejo que o medo, ele faz a gente estremecer assim, né? E a gente tem que se policiar o medo. Sim. Porque a nossa fé tem que ser maior que o nosso medo. Sim, o medo deixa a pessoa acuada, né? Ele faz a gente enfraquecer, eu vejo isso. Medo, e a palavra diz que o medo não vem de Deus, né? Então a gente já sabe que é uma cilada que o inimigo usa e as nossas emoções também, né? Porque a gente tem que ter certeza, né? No agir de Deus, é verdade, né?
E aí, minha filha passou muitas lutas. Minha filha teve hemorragia no parto, teve que tomar transfusão de sangue. Então, assim, e ela nem teve tempo de fazer, como chama aquilo? Quando tem cesárea? Coretagem? Não, que tem que ficar de repouso, ela tem que ter aquele cuidado com ela. Esqueci, gente. Um resguardo. Isso, o resguardo. Sim. Ela não teve nem tempo de fazer resguardo. Sim. Porque ela tinha que ficar com os bebês, né? Então, era assim... Ela passava o dia no hospital, o dia todinho, e à noite ia pro apartamento do padrinho dela. Mas isso era assim, 9 horas da noite, 7 horas da manhã, já estava no hospital de novo. E foi uma luta. O Rafael, ele pegou uma bactéria muito forte e ele quase morreu. E a gente vê que foi milagre de Deus mesmo. Sim. O Henrique teve 2 paradas cardíacas. Nossa. Que foi aquele dia que eu tava bem amuada e Eu você lembro. me mandou mensagem. Eu falo que Deus te usou, né? Pra me fortalecer. Deus é lindo. Porque a gente fraqueja, né? É, claro. Somos humanos, é carne, né? Então não tem como. E eu sentia que eu tinha que passar força pra ela. Eu não podia estar lá. Ela sozinha. Final de semana meu genro ia pra ficar com ela, né? Mas só pode entrar pai e mãe ou avós, né? E assim, mas na UTI nem os avós. Então a gente não podia estar junto. Então foi uma fase muito difícil. Ela mandando fotinha, eles nasceram muito pequenininhos. Um com 1,2 kg, o outro com 1,5 kg. Todo furado, cheio de acessos, cheio de aparelho. No pulmãozinho do Henrique teve um dia de ter 21 ml de água, sabe? Então, tinha hora que eu falava assim, meu Deus, é pouco provável deles sobreviverem. E eu tinha muito medo, porque eu falava assim, nossa, o quartinho deles já tá lá, o bercinho deles já tá lá, o nominho deles já tá lá. E eu falava, pai, não deixa minha filha passar por essa dor, meu pai. Por favor, meu pai, eu te imploro, não deixa minha filha passar por essa dor. E Deus é maravilhoso. Mas eu falo assim, que mesmo que acontecesse, o pior, graças a Deus, não aconteceu, a minha fé em Deus seria a mesma. Sim, eu gosto daquele louvor que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, né? Mas Ele fez. E eu vim para dar esse testemunho, que nosso Deus é Deus de milagre. Amém. Sabe? Hoje, meus netinhos... E minha filha achava que ia ficar mais tempo. Engraçado que ela falou pra mim, mãe, eu acho que eu não saio essa semana. E eu até, ela achou que ia sair numa segunda, eu falei, então nem vou pra Ribeirão no final de semana, se vocês vierem na segunda. Aí ela me ligou e falou, mãe, eu acho que eu não saio essa semana, que aconteceu isso, complicou isso. E eu peguei e fui no sábado pra ver eles. Eu falei, se ela não vem, eu vou lá ver eles, né? E quando eu fui no sábado, quando foi na segunda, ela teve alta e meus netinhos voltaram para casa. Foram até na minha casa esse final de semana. Hoje eles estão para Ribeirão fazendo acompanhamento, né? Eu ainda continuo pedindo a Deus para que eles tenham 100% de cura, porque eles estão sendo monitorados, assim, para ver se vai ter alguma sequela, mas eu creio que não. Sim, em nome né? de Jesus. Eu creio que não, porque eu acredito muito no que a gente fala, que o agir de Deus é perfeito. É verdade. É perfeito, É verdade. né? E eu confio, assim, que o porquê, né? Tudo tem um porquê, Sim, né, Sandra? Eu acredito, assim, o porquê da minha filha ter esses 2 bebês, o porquê, eu não questiono Deus, eu acredito que tem um porquê. Sim. Dela ter passado por isso. Eu sempre falei pra minha filha assim, filha, Deus te deu tudo. Só falta uma coisa na sua vida, você pôr Deus na sua vida. Sim. Porque a minha filha era muito resistente a ir pra igreja, sabe? Então, e diz ela que vai levar os meninos pra igreja. Glória a Deus. Eu falei pra ela que não precisa ser a minha, que ela vá na que ela goste, né? Ela se identificar. Que ela vá numa igreja, que ela veja que eles pregam a Bíblia, que pregam o Evangelho, a palavra verdadeira, mas que ela goste, mas que ela leve os filhos dela no caminho de Deus, né? E eu creio que ela vai levar. Então eu acredito que essa dificuldade vai transformar em bênção, né? Sim, com certeza. Porque a gente sabe, né, Ju, que assim, por mais que a gente fale, às vezes filho não dá ouvido, né? Não. Tá de cabeça, a questão. Um dia a gente já foi assim também, né? Sim. Então, assim, isso é da natureza humana. Mas quando Deus entra no processo, aí você não tem como não confessar e dizer realmente só Deus poderia fazer o que Ele fez. E eu falo assim, que eles são testemunhos vivos, Sim. né? E vão ser por toda a vida. Com certeza. Porque se eles estão vivos, foi por milagre. Sim. Lógico que Deus usou os médicos, né? Claro. Mas, assim, é milagre de Deus. E ela viu isso, porque no hospital
Minha filha é veterinária, então tem muitas coisas de seres entende, humanos. né? Isso. E Cientificamente. teve erros no hospital, Sim, entendeu? sim. Então, assim, mais um motivo, ela viu o agir de Deus, né? Sim. Ela viu... Porque em cima do erro humano, Deus entrou com a solução, né? Sim. Com a cura. Sim, Exatamente. e aí, inclusive, ela estava presente quando meu netinho teve as paradas cardíacas. Sim. Sabe? Eu sempre digo assim, quando se vai para o hospital, a primeira coisa é orar, porque a gente sabe que as pessoas são propensas a erros, né? Sim. Por mais conhecimento que tenha da ciência, qualquer excelente médico pode errar um dia. Mas se Jesus te tomar a frente, estiver usando as mãos dele, não tem como ter erro. Não. Né? E ainda que tenha erro, Deus faz um milagre. E Sandra, eu falo assim, porque meus filhos nasceram de 3,5 kg. Eu nunca tinha visto um bebê tão pequeno. Sim. E ela me relatou que lá tem menores ainda. Meu Jesus. Tem grandes milagres lá, Sim. porque tem nenê que nasce com meio quilo. Oh, meu Deus. Sabe? Os meus netos nasceram com 1,2 kg, 1,5 kg. O que é um saquinho de açúcar refinado, né? E eu falo, gente, como pode, tão pequenininhos? A gente é adulto. Uma dor de dente já tira a gente do eixo, né? E eles tão pequenininhos, tão parecem frágeis, tão né? frágeis, mas com o poder de Deus eles são fortes, É verdade, né? É verdade, sabe? Glória a Deus. Então eu queria agradecer a todos, sabe? A você e a todos, assim, Amém. Às vezes quem estiver ouvindo a gente, porque eu pedi oração na nossa igreja, que eu sou adventista, eu pedi oração na presbiteriana, eu pedi oração para os irmãos católicos, Amém. E a gente sabe que o nosso Deus é Sim, um só, é verdade, né? É verdade. Então, assim, eu creio que foram muitas orações. Teve irmãos dessa cidade, de outras. Minha mãe foi pedindo, acredito que a sogra dela, todo mundo foi pedindo orações. Então, eu sinto, assim, uma alegria, que foi uma corrente de oração tão forte. O céu foi movido por orações, Nossa, foi. Né? E eu acho isso lindo. Eu fico imaginando como que eram essas orações subindo aos céus, né? Sabe? Então, com aroma, como é que se diz? A palavra diz, aroma perfumado, né? Então, assim, eu agradeço de coração a oração de cada um que oraram pelos meus netinhos, e que a gente possa orar para os irmãos que precisam também, porque as orações têm poder, as orações fazem toda a diferença. É verdade, é a chave, né? Ju, eu queria te agradecer por você ter vindo, porque é muito importante, eu sempre falo da importância que é o testemunho, né? E a própria palavra fala, né, pra gente testemunhar os grandes feitos do Senhor. Se a gente não testemunhar, não tem validade, porque só você passar por aquilo, mas quando outras pessoas escutam, quantas pessoas podem estar passando pela mesma situação e descrente de que isso possa acontecer, dar uma virada. E aí ouve você falando, né, de que forma que fosse assim, bom, se a Deus fez com ela, pode fazer na minha vida também, né? E Deus faz. É simplesmente a gente dar essa oportunidade de Deus, de crer naquele que tudo pode, né, querida? Ai, nosso Pai é maravilhoso. E que Deus abençoe sua rádio, que é bênção em nossas vidas. A gente não gosta quando chove, às vezes sai do ar e a gente fica sem a rádio, porque Glória a Deus. O seu programa é maravilhoso. Eu já te falei isso, que Deus te usa, porque as suas palavras confortam a gente. Glória a Deus. Amém. E a rádio Fiel FM é bênção em nossas vidas. Glória a Deus. Aqui é tudo para honra e para glória do Senhor. A gente entra aqui orando, aqui eu digo irmã Elisa, mãe, para o Ricardo, né? Aqui é lugar de oração, de choro. Tem dias que a gente só chora aqui. Porque a gente fica participando dos problemas dos ouvintes, né? E tem uma dor, tem cada situação que a gente, meu Deus, porque tem umas que a gente não vê se cumprir certas coisas, a gente não sabe, mas Deus está no controle. Como a gente ouviu muita gente aqui falando de separação e é dolorido pra gente. E a pessoa, né, pedindo, eu não quero separar, eu não quero, mas aí acontece, mas ninguém sabe de glória, descansa em Deus. Porque só Deus pode fazer, né? E a gente não sabe, como você falou, o mover dele é perfeito, né? O agir dele é perfeito. Então, eu que agradeço você ter vindo aqui, sabe, Ju, para poder compartilhar com a gente, porque eu creio que todos que estão nos ouvindo precisam se fortalecer cada vez mais. Porque os dias são difíceis, o que está por vir também continua sendo difícil. Mas as pessoas precisam saber que o nosso Deus não muda. Aquele que abriu o mar vermelho lá com Moisés é o mesmo que hoje salvou essas crianças ali, dos seus netinhos, né? E continua fazendo e vai fazer até o final. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades que a gente vinha viver dos final dos tempos, mas o Senhor continua presente. E Ele disse que Ele não vai nos abandonar, né? E que vai ser com a gente eternamente. Então, é descansar no Senhor, né? Ju, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço para o Daniel, que Deus prospere muito vocês, financeiramente, emocionalmente. Sua filha, que ela, assim, seja uma grande evangelista, em nome de Jesus. Né? Tá bom? Obrigada, Sandrinha. Outra. Filma.